E aí galera, bom dia. Bom dia, ó, a Bruna falou que vinha assistir a live e foi a primeira a chegar, hein, Bruna? E aí, Rafa, bom dia, Maurício, Marcelo, Lara, sejam bem-vindos. Isso aí, galera, começando amanhã com lives aqui no Insta da Full, hein? As lives não param e vai ser assim a semana toda. Hoje o dia tá cheio, hein? Hoje 3 lives aí vão acontecer. Hoje essa primeira, depois vai ter às 15 horas e depois às 19h30. E aí, Tiagão, beleza? Depois eu vou passar para vocês a programação de hoje. Para quem ainda não viu aqui nos stories da Full, vai ficar sabendo o que vai rolar hoje. E aí, Gi? O áudio tá baixo, gente? Tá ruim o áudio? A Lara falou que tá abaixo. Mais alguém aí tá sentindo que tá abaixo? Se não, eu dou um jeito aqui. Bom dia, Danilo. Oi, prof. E aí, Rafa? Tudo certo? E aí, Vivi? Não, hoje não é a aula de pintar o cabelo de azul, hein? E aí, RZ? Áudio ok? Lara, talvez seja o seu celular ou computador que tá com áudio baixo, hein? Vê se o volume aí não tá muito baixo, não. Qualquer coisa eu falo mais alto. Sem problema. Isso aí, galera, bora chegar. Eu sei que a live da manhã, pessoal, né, começa a bater uma preguiça, mas hoje não é sábado, hein? Sábado a galera tava na preguiça, só começou a chegar aqui 11h30, meio-dia. Bora compartilhar, tá todo mundo acordado. Bora fazer a galera estudar fotografia, hein? Hoje eu vou falar sobre um processo fotográfico bem legal, um processo fotográfico aí que vem lá do século XIX e que eu tenho certeza que vocês vão curtir conhecer sobre esse processo. Serão 2 aulas, hoje a primeira, a segunda vai acontecer na quinta, nesse mesmo horário, tá? Então bora aí compartilhar com os amigos para que todo mundo possa conhecer um pouco melhor sobre essa técnica que está aqui no fundo. Eu vou mostrar também algumas imagens para vocês ao longo aí da live de hoje. E aí, André, bom dia. E aproveitando que já tem uma galera aqui, né, que já participou das lives anteriores, vocês estão sabendo do Desafio 2, né? O Desafio 2 que está rolando, começou já desde sábado. O que é esse Desafio 2? Qual é o tema do Desafio 2? Vocês vão ter que ler o poema O Fotógrafo, do Manuel de Barros, e a partir desse poema produzir um ensaio fotográfico. E para quem perdeu a live do sábado, o ensaio fotográfico é um conjunto de imagens que contam uma história. Então, a partir desse poema, você vai produzir aí uma série de fotos, postar no seu Insta individualmente, tá? Não vai postar em carrossel, você vai fazer o post individual com as 6 imagens, colocando a hashtag LockdownFull. E aí a gente consegue filtrar e fazer a seleção aí, a edição e apresentar qual a foto ganhadora. O prazo para vocês produzirem as fotos e postarem no Insta, gente, até hoje, hein? Hoje, dia 23 de março, vocês têm até as 11h59 da noite, do horário de Brasília, para participar, hein? Então, não deixa para depois, já faz isso agora, pega à tarde, já trata as fotos, já sobe no Insta e não esquece da hashtag. E é lógico, o perfil tem que ser aberto, se for fechado, a gente não tem como ver a sua foto. Tá? Então aproveitem, ao longo do dia a gente ainda vai mandar esse recado, esse lembrete. O Rodrigo na live da tarde vai falar do desafio também, vai ter stories lembrando vocês disso, mas já estou comentando aqui porque eu sei que tem uma galera aí que já está participando, hein? Então a Lara falou que já tem 3, faltam 3. Isso aí, Lara, não deixa para depois, hein? E aí a Andresa Mariano, a ganhadora do desafio 1, acabou de entrar. Andresa, tá participando do desafio 2 já? Se não tiver, dá tempo ainda, hein? Ricardo, seja bem-vindo, bom dia. Isso aí, já temos 10, gente, bora lá, eu quero ver 15. Quero ver 15. E não tô vendo o coração subir, hein? Cadê coração subindo, gente? Bora. Bora clicar nesse coração aí, como diz a Lara, cadê o dedo no core? Biel, seja bem-vindo. Simone, bom dia. Quem mais está aqui? Galera, hoje
essa live sobre cianotipia, que quem não sabe o que é cianotipia, aguenta aí, não sai, fica aí que eu já vou explicar sobre esse processo. Às 15 horas vai ter uma live com um bate-papo com o Rodrigo e a Ivete Siqueira, que foi uma aluna da FU e que hoje ela é fotógrafa de parto. Ela tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito forte. Depois vocês podem procurar o Insta dela, Ivete Siqueira Fotografia, vocês vão encontrar, já dê uma olhada nas fotos que ela produz e vai ser um bate-papo bem legal para quem quer conhecer um pouco mais dessa área. Ela vai contar um pouco dela sobre a vida dela como ex-aluna, como aluna da FU e depois sobre o trabalho dela de fotografia de parto. Então não percam, interessante essa conversa. E à noite vai ter uma live comigo de novo, eu volto aqui às 19h30 para falar sobre fotografia analógica. Então se você tem curiosidade sobre a fotografia com filme, fotografia analógica, você quer entrar nesse mundo, mas não sabe qual câmera comprar, você já deu uma procurada na internet, viu que tem vários formatos de filme, não sabe por onde começar, assista essa live à noite, que eu vou começar a apresentar para vocês, aí vou dar um caminho inicial por onde começar na fotografia analógica, vou apresentar os diversos filmes, não todos que existem, mas eu tenho uma quantidade assim legal de diferentes formatos de filme que eu quero apresentar para vocês, e aí quem sabe você já acaba se decidindo a qual câmera analógica comprar. E se você já conhece também sobre fotografia analógica, vem assistir também. Quem sabe você tem alguma dúvida que eu posso tirar aqui na live. Isso aí, bom dia Nessa, tudo bem? Ô Rafa, eu esqueci, sabe do que? Vou fazer isso agora, gente. Aguenta aí, não saiam daí, hein? 1 minuto. Eu esqueci de entrar no WhatsApp Web, então eu não vou ver suas mensagens. Então, espera aí que eu faço isso agora. Me dá 1 minuto. Rick Manzano, bom dia. Léo Stronda, bom dia. Sejam bem-vindos. Enquanto vai abrindo aqui. Bom, eu já coloquei aqui ao fundo algumas imagens, né? Já coloquei aqui algumas que eu vou apresentar para vocês. Fiz esse cenário improvisado. E aí, Glauco, seja bem-vindo. Fiz esse cenário improvisado na minha casa, diretamente aqui da minha casa, mas vou mostrar também para vocês outras imagens que eu fui produzindo aí ao longo do tempo, para mostrar para vocês o que é a cianotipia, o que é esse processo fotográfico. Vou dar dicas de materiais, os tipos de papéis que vocês podem utilizar para produzir a cianotipia. Tá? Então eu vou falar de marcas, vou falar de textura de papéis, vou falar sobre as possibilidades que vocês têm com esse processo. Não é necessário ficar sempre azul, você pode deixar em outra cor. É lógico que o azul é a característica principal desse processo, mas vocês estão vendo, ó, não precisa necessariamente deixar desse jeito. Cenário bacana, totalmente improvisado nesse, deu certo, tô até com medo de cair aqui, mas acho que tá tranquilo, acho que não vai cair não. Até o final da live o cenário vai aguentar bem. Isso aí, fazendo a live de casa a gente faz esses improvisos mesmo. Deixa eu só entrar aqui e aí a gente já começa a falar mais sobre o processo. Rafa, qualquer coisa, vai mandando uma mensagem para mim por aqui, beleza? Eu tô sem o WhatsApp Web. Então você pode mandar uma mensagem por aqui ou mandar aí na caixinha de perguntas se quiser também, beleza? E aí, Lau, bom dia. Então, gente, vamos lá. Eu tenho uma lista aqui de perguntas que provavelmente são questões que vocês têm quando vê aí no feed da FU essas fotos azuis, porque a cianotipia, ela é nós temos um curso presencial na FU sobre cianotipia, é um curso que geralmente são 2 aulas de sábado, o sábado são 4 horas cada aula, onde eu explico sobre esse processo, tanto a parte teórica como a parte prática, onde o aluno vai lá fazer a sua própria imagem. Então não sou só eu demonstrando como fazer, é o aluno que vai lá e faz também. E aí nós transformamos esse curso na modalidade Express, onde eu apresento aí alguns pontos, né, interessantes sobre o processo para que você já conheça pelo menos como é feito. Tá? E se um dia tiver a oportunidade de fazer o curso presencial, que lógico, quando tudo voltar, quando as aulas presenciais voltarem, tiver uma nova turma de cianotipia, você puder participar, participe, porque é um processo, lógico que eu sou suspeito para falar, mas é um processo fotográfico muito interessante.
Então, de repente, você está entrando no Insta da FU e vê lá sobre cianotipia, você vê aquelas fotos azuis, você entra no site e tá aquelas fotos azuis, ou você, de repente, algum grupo do Facebook deu de cara com alguma foto desse jeito, você fala, nossa, por que é azul? Foi no Photoshop isso? Aí eu já começo respondendo, não foi no Photoshop, esse é um processo fotográfico que a gente pode chamar de artesanal, é um projeto fotográfico, me fugiu a palavra, um processo fotográfico que é manual, 100% artesanal. Você precisa de um papel, você precisa dos químicos, que eu vou falar mais à frente, você precisa de luz ultravioleta. Basicamente é isso que você precisa e cada imagem fica de um jeito. Você não consegue reproduzir 100% idênticas duas imagens, duas, três imagens. Cada uma é única, cada uma acaba sendo aí uma imagem exclusiva. E aí algumas perguntas, né, algumas dúvidas que vocês podem ter quando vê esse tipo de foto. O que é isso? Quando isso foi inventado? Quem inventou? Por que inventaram isso? E o mais importante, que é o que eu gosto sempre de falar, por que produzir cianotipia hoje em dia? Porque hoje, em pleno século XXI, você vai executar um processo que é lá do século XIX. Tá? Então eu vou tirar essas possíveis dúvidas que vocês tenham, e na quinta-feira, que vai ser a nossa aula mais dinâmica, mais prática, onde eu faço uma demonstração ao vivo do processo, do começo ao fim, hein? Então, é aquilo, como o Rodrigo diz, né? Como diz o poeta do domingo, quem sabe faz ao vivo, e aí rola uma demonstração de cianotipia aqui do início ao fim, do preparo do químico à exposição do papel à luz, tá bom? Então vai ser legal, essa aula eu vou explicar tudo o que precisa, caso um dia você queira produzir cianotipia na sua casa, você já vai saber todo o material que é necessário, e na quinta você vai saber exatamente como produzir a sua própria cianotipia, como vocês estão vendo aqui no fundo. Tá legal, gente? Bom dia, Raz, de Ávila Souza, seja bem-vinda, Gran Beck Fine Art, e aí, Gran, tudo certo? Zona Cerealista, a Dri tá aí? E aí, Dri, bom dia. A Dri que já foi aluna, minha aluna de cianotipia lá no Interfoto em Itu, a Gi também, que já foi minha aluna de cianotipia na última turma não, na primeira turma que teve lá em Pinheiros, do curso presencial. É isso, gente, então bora lá, bora começar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí na live. Quem aqui já leu algo sobre cianotipia? Quem já foi atrás? Quem já foi pesquisar? Quem já foi entender pelo menos o que é esse processo? Eu quero ver quem aí já foi atrás dessa informação, seja porque viu isso em algum post da FU e ficou curioso, ou algum amigo já falou. Eu quero ver aí vocês. Vocês já ouviram falar nesse processo? Vocês conhecem alguma coisa sobre esse processo fotográfico? Ou você estava na live anterior, acho que tem 2 meses que nós fizemos uma live sobre cianotipia também, você estava nessa live, lembra o que é? Comenta aí, eu quero ver se tem alguém aqui que já sabe o básico, ou melhor, o que é esse processo da cianotipia. Deixa eu ver a pergunta. Se azul é a característica principal, por que não pinta o cabelo de azul? Isso não vai acontecer, Rafa. O cabelo azul não vai rolar. Nunca ouviu falar, Nessa? Então você vai conhecer hoje. F. Freire DG é o Felipe Freire, é isso? E aí, Felipe, tudo certo? Vamos ver aqui, deixa eu ver. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, exatamente isso, Lara. Bora lá, gente, vocês já ouviram falar? A Nessa aí já comentou, ela nunca ouviu falar em cianotipia. Alguém aqui conhece? Glauco falando na época da faculdade. Você chegou a fazer, Glauco, cianotipia na faculdade? Legal, hein? Difícil que as faculdades mesmo, né, as de artes aí conheçam esse processo. Na minha faculdade, nenhum professor conhecia. Uma pena, né? Você pensar que uma faculdade de artes e não conhecer uma técnica, isso mostra como acabou sendo enterrado, né, esse processo fotográfico, mas que aí, desde o século XX, muitos fotógrafos e artistas estão aí desenterrando esse processo. Que bom, porque é um processo que é fácil de fazer, não precisa ter habilidade nenhuma com pintura, ou não precisa ter nenhum conhecimento de fotografia, inclusive. Pessoas que nunca fotografaram com câmera no modo manual, pessoas que nunca
leram nada sobre fotografia também conseguem produzir, tá? Como de costume, o meu celular que sempre toca quando tem uma live, sempre, né? Toda vez que eu tenho uma live alguém me liga, provavelmente telemarketing sempre. Tiagão, é verdade, Tiagão, você tava lá também no workshop, né? Um cara fera, quem é esse cara aí, hein? Você tava lá no workshop, verdade, bem lembrado. Então, gente, vamos lá. Primeiro, o que é a cianotipia? E deixa eu pegar aqui uma imagem mais clássica. Deixa eu ver se eu separei aqui, vamos lá. O que é uma cianotipia? Vamos lá. Esse é um processo fotográfico. E aí, Haas? Legal. Mas foi só uma pincelada, umas 5 aulas. Dá para conhecer, né? Dá para conhecer o processo, só que para ir mais a fundo é a prática mesmo, né? É uma prática que é constante, porque eu sempre falo que esse é um processo que ele não é difícil produzir. Para chegar nesse resultado aqui, ó, não é difícil. Agora, o problema desse processo é que muita coisa pode dar errado no meio do caminho. E você tem que saber o que deu errado para conseguir corrigir para uma próxima. E mesmo que você tenha aí uma experiência, então eu vou contar, antes de falar do processo, eu vou contar rapidamente sobre a minha experiência com esse processo. Tudo começou em 2013. E aí quem assistiu a minha live com o Rodrigo, que ele fez nós fizemos um bate-papo, eu contei um pouco sobre como eu comecei na fotografia. 2013 foi o ano que eu comecei a fazer cursos de fotografia, foi quando eu comecei a pegar a câmera e fazer fotos no modo manual. E 2013 foi o ano que eu fiz uma oficina, foi algo bem rápido, durou 2, 3 horas, uma oficina de cianotipia lá na Casa da Imagem, aqui no centro de São Paulo. Foi uma oficina bem curta, mas foi interessante porque deu para conhecer esse processo. A gente fez lá a gente produziu uma imagem. E ok, em 2013 eu fiz, legal, achei interessante, mas não levei muito a fundo, porque eu estava aprendendo a usar a câmera, né? Então o meu foco ali estava sendo mexer na câmera, então eu deixei a cianotipia de lado. Até que 2016, né, depois de já estar acostumado com a minha ferramenta, com a câmera, já fotografar, já ter uma certa experiência, já conhecer o modo manual, eu pensei assim, pô, eu queria produzir algo diferente. Eu queria fazer algo diferente do comum, né? Que é a fotografia digital, que está presente aí na vida de todo mundo, que foi o que eu aprendi mesmo. O que eu poderia fazer de diferente, né? E aí eu lembrei desse curso que eu fiz. E aí eu fui atrás, eu pesquisei algumas informações para relembrar, né? Já que faziam 3 anos que eu não tinha mais contato com isso. E uma informação que eu lembrava, que me passaram na oficina, e também eu sempre falo isso nos cursos de cianotipia lá na FUL, é que a cianotipia é um processo barato. Perto dos outros processos fotográficos que existem, gente, os processos chamados de alternativos, a cianotipia ela é bem barata, tá? Porque existem processos que são chamados de processos nobres, que vão compostos de ouro, de platina, de prata, que acabam elevando o custo da produção do processo. A cianotipia é um processo mais barato, ela não vai prata, ela não vai ouro, ela não vai platina. E também era um processo fácil, de acordo lá com a oficina que eu vi. E fácil no sentido de você passa o químico no papel, você coloca um objeto em cima, você coloca na luz, você tira e lava o papel. Resumir em 5 segundos o processo. Só que como eu falei, ele é fácil no primeiro momento, mas tem muitas variáveis, tem muita coisa que você tem que aprender a controlar com o tempo. E aí, desde 2016 até então, já são 5 anos aí produzindo cianotipia, e mesmo assim, tem hora que não sai como planejado, porque a gente lida com muitas variáveis, a gente lida com uma luz que muda constantemente, a gente lida com a quantidade de químico no papel que é diferente, a gente muda com diferentes tipos de papéis que também vão alterar o resultado, e na minha opinião, é isso que faz a graça do processo. Porque se fosse algo 100% controlado, se sempre saísse do jeito que você planejou, assim, perfeito, é mais fácil imprimir, fazer uma impressão num papel de algodão, porque sempre vai sair como você viu no monitor. Então a cianotipia ela é interessante, na minha opinião, porque você não tem 100% do controle sobre esse processo. Tá? Então isso que torna o processo ainda mais interessante, na minha opinião. Essa falta
do controle total. Então você depende de outras variáveis aí para resultar numa imagem interessante. Cangaspar, olá Iago, e aí Cangaspar, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, gente, a cianotipia, antes de mais nada, ela é um processo fotográfico, tá? Ela é um processo fotográfico porque fotografia é escrita com a luz. E para produzir uma imagem como essa ou qualquer uma outra que está aqui atrás, nós precisamos de luz, tá? Não importa se foi feita com um objeto ou se eu usei um negativo para produzir uma imagem mesmo. Isso aqui é um processo fotográfico chamado de um processo fotográfico de impressão por contato. Isso eu vou explicar mais para frente, tá? Então essa é uma técnica que foi desenvolvida no século XIX. Século XIX é muito importante para a fotografia, gente. Por que é muito importante para a fotografia? Porque é o ano que surge a fotografia. É o ano que os inventos começam a ser publicados aí no mundo. É o ano, é o século em que a daguerreotipia é anunciada para o mundo. A daguerreotipia, que foi, né, o primeiro processo fotográfico aí a ser distribuído para o mundo, para ser utilizado livre, sem impostos. Então, 1839 é o ano que a daguerreotipia é anunciada para o mundo. Em 1842, só 3 anos depois da invenção da daguerreotipia, que é o que a gente considera como o marco da invenção da fotografia, a cianotipia foi inventada. Então é um processo bem antigo, tão antigo quanto a própria fotografia, como a gente conhece aquela utilizada com uma câmera, né? Que você capta a luz com uma câmera fotográfica. Então ela é muito antiga, vem do século XIX, só que ela não tinha essa pretensão de se tornar um processo fotográfico, artístico, com essa possibilidade. Não, a cianotipia tinha um outro papel ali. A cianotipia era responsável por reproduzir documentos. Então a invenção da cianotipia vem para ser uma forma mais rápida, mais simples e mais barata de reprodução de documento. Então você tinha lá um mapa, você tinha um papel assinado que você precisava reproduzir. Lembra que na época não tem a impressora ainda, né? Não tem uma gráfica como a gente conhece hoje. Então os processos fotográficos eram responsáveis por reproduzir documentos. E a cianotipia acabou sendo aí utilizada por um tempo, porque era um processo barato e mais rápido de se produzir, de reproduzir esses documentos, tá? Gente, por enquanto, deu para entender então que a cianotipia é um processo fotográfico de impressão por contato, inventado quando? No século XIX. Tudo bem até aqui? Deem um joinha, façam algum comentário se está tudo bem, se eu posso seguir. Tá? Quero saber se todo mundo conseguiu acompanhar. Deixa eu ver enquanto isso quem entrou aqui. Marcos Asmir, e aí Marcos, bom dia. Iatos.fotografia, seja bem-vindo. Coeto Zambrano, seja bem-vindo, gente. Vamos lá. Beleza, Nessa. Nessa entendeu, muito bem. Quem mais aí, gente? Quero ver se todo mundo conseguiu acompanhar aí essa explicação inicial do processo. Andresa Mariano confirmou. Legal, bora. Então, deixa eu separar só mais algumas imagens aqui. Isso é algo que eu preciso fazer urgente. Eu preciso criar um arquivo aqui, organizar as minhas cianotipias. Ao longo desses 5 anos eu fui fazendo e fui deixando tudo numa caixa. Vou colocando na caixa, vou colocando na caixa. Agora não cabe mais na caixa. Então eu preciso começar a me organizar já, para que isso não vire uma bagunça geral, tá? Beleza, gente, então todo mundo entendeu o que é a cianotipia, todo mundo entendeu quando foi inventada e por que foi inventada, inicialmente como uma reprodução de documentos. E quem inventou a cianotipia? Aí, gente, esse é um cara extremamente importante para a fotografia, para a ciência, que foi um inglês chamado John Herschel. Sir John Herschel, ele tinha, né, esse título de Sir John Herschel. Guardar em caixa, old school, old school mesmo. Mas estou precisando dar um jeito aqui para me organizar, para não ficar aquela muvuca de papel aqui. Sir John Herschel, gente, ele foi importante para a fotografia e para a ciência. Primeiro, ele era um astrônomo. Tá? Ele era um astrônomo, matemático, físico, químico, inventor. Naquela época, né, que você tinha vários títulos, você tinha várias formações. Ele foi um gênio, basicamente.
E John Herschel teve aí uma importância muito grande para a fotografia, não só por inventar aí a cianotipia, que é o processo que eu estou apresentando aqui para vocês, ele que inventa a cianotipia, mas quem aí já revelou o filme? Não estou falando de imprimir a foto 10x15 lá no laboratório, lá na Capovilla, lá no A3, lá na Paulista Foto. Quem já revelou foto aqui? Comenta aí, gente. Quem já revelou filme? Preto e branco, colorido? Quem aí já revelou? Quem aí já entrou num laboratório fotográfico? Quem já teve essa experiência com todos os químicos? Aquele cheiro de fixador, né? Aquele cheiro de interruptor que fica no ar, que fica na roupa, que fica no cabelo. Quem aí já entrou num laboratório fotográfico e já teve essa experiência com a fotografia química? Vamos lá, quero ver de vocês aí, para vocês entenderem a importância desse cara. Quero ver quem que... Se você não entrou no laboratório, você provavelmente já viu num filme aquela coisa da luz vermelha, tudo apagado e só a luz vermelha acesa, né? Hoje, na live de fotografia analógica, eu vou explicar melhor por que aquela luz acesa, aquela luz vermelha fica acesa no laboratório e quando ela tem que ser apagada, hein? Então, para quem tem dúvidas sobre a fotografia analógica, vai ser legal nossa live da noite. Dedo marrom de fixador. O fixador manchando tudo, né? O fixador mancha a pia, nossa, deixa um rastro de manchas pela casa toda. Gente, vocês que nunca entraram num laboratório, vamos falar sobre essa diferença, e é uma vantagem da cianotipia, hein? Se você tem um filme, vamos colocar o filme preto e branco, que é mais simples aí o processo de revelação. Você tem um filme preto e branco e você precisa revelar esse filme. Lembrem que se você puxar o filme depois de ser fotografado, ou como o pessoal chama de batido, depois de você fotografar, se você puxar o filme para fora, você perdeu tudo, você queimou o seu filme literalmente, tá? Então você tem que levar essa bobina aqui para um quarto escuro, você tem que colocar no seu tanque de revelação e aí você entra com os químicos. Quais químicos são necessários para fazer a revelação do filme ou do papel fotográfico em preto e branco? Você precisa primeiro do revelador, é ele que vai trazer a imagem, ele que vai revelar a imagem do seu filme. Tá? É a partir desse químico que você então poderia ver a imagem, mas o filme você não pode acender a luz para ver ainda. Então você revela. Depois você tem que fazer com que esse químico pare de revelar. Então você coloca o químico chamado interruptor. Interruptor nada mais é do que vinagre. Tá? Existe uma concentração certa, mas você pode usar vinagre para interromper o processo de revelação. Feito isso, interromper o processo, você vai jogar fora e aí você entra com um químico chamado fixador. O que o fixador faz? Ele remove toda a prata que não foi sensibilizada no filme. Então ele vai remover toda essa prata e a partir desse momento a sua imagem no filme fotográfico vai ficar permanente. Ela não vai sumir por conta da ação da luz. Tá? E quem desenvolveu o químico do fixador foi o John Herschel. Foi ele que descobriu as propriedades do hipossulfito de sódio para remover a prata do filme e do papel fotográfico. Tá? Então ele desenvolveu esse estudo e passou esse conhecimento tanto para o Daguerre como para o Talbot, que começaram a fixar suas imagens aí. E aí a fotografia começa finalmente a se manter permanentemente no seu suporte. Tá? Então ele desenvolveu o fixador e inventou o nosso processo aqui da cianotipia. Então sim, foi ele que queria reproduzir documentos a partir desse processo. Tá? E aí, apesar, né, dele ter inventado a cianotipia, não foi ele que fez um uso muito constante desse processo, até porque ele é um cara muito ocupado, que vivia inventando coisas, né? Ele vivia inventando processos diferentes. Quem teve uma produção conhecida de cianotipia foi uma mulher, uma botânica chamada Anna Atkins. A Anna Atkins, como eu acabei de explicar para vocês, era uma botânica inglesa e o pai dela era amigo do John Herschel. Então eles se conheceram em algum momento e a Anna Atkins tinha uma vontade que era de catalogar a coleção de algas que ela tinha. Então ela tem uma coleção de algas, uma coleção de plantas que ela precisava catalogar. Só que você ilustrar isso uma por uma à mão levava muito tempo. Então o John Herschel ensina a cianotipia para Anna Atkins e ela começa a produzir esse catálogo. Ela vai então
fazer uma ficha com todas as espécies que ela possuía de algas e plantas, tá? Não sei se vocês estão vendo direito aí, dá pra ver, né? Vou mostrar mais uma aqui. Ela vai fazer alguns volumes, são fascículos na verdade, dessa coleção de algas que ela vai distribuir para os seus amigos botânicos que também precisavam, né, dessa fonte de informação. Então a Anna Atkins ficou conhecida por produzir o chamado primeiro livro ilustrado com fotografias da história. Esse livro que ela vai publicar em vários volumes hoje é extremamente raro, isso é item de museu, você não encontra num sebo. Se encontrar num sebo, então é algum que foi perdido aí ao longo do tempo e é um item raríssimo, mas não, você não vai encontrar isso num sebo. Eles estão em diversos museus do mundo, como no MoMA, na Biblioteca Pública de Nova York e no museu em Amsterdã, que não me lembro agora o nome, mas acho que é o Rijksmuseum, não sei a pronúncia do museu, mas ele está lá também, tá? Então é um item extremamente raro de coleção. Então, gente, isso era o motivo pelo qual as pessoas produziam cianotipias lá no século XIX, reprodução de documentos. Hoje, a coisa mudou um pouco, né? A coisa mudou. Eu, por exemplo, não sou botânico e eu também produzo aqui, ó, as minhas cianotipias de plantas, tá? Isso ficou clássico. Todo mundo que começa na cianotipia começa fazendo esse tipo de produção, tem esse tipo de produção com plantas, com, enfim, com vários objetos para simular um pouco do que a Anna Atkins fez, mas na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião de quem produz cianotipia, e quem mais produz aí tem uma outra opinião. Eu gosto mesmo de produzir as imagens através de uma transparência, onde eu fotografo, imprimo em transparência e faço aqui a minha imagem final. Isso também vocês vão entender lá na quinta-feira, quando eu for para a parte prática e eu fizer a demonstração do processo. Tudo bem? Então, eu passei aí brevemente um pouco sobre a história da cianotipia, como esse processo foi inventado, por que ele foi utilizado, e entrando nos dias de hoje, a cianotipia ela acabou aí entrando na produção, vamos chamar de artística, de alguns fotógrafos e também de artistas visuais que não fotografam com câmera, mas produzem fotografias através da cianotipia, tá bom? E azul é a característica mesmo do processo, a imagem final fica em azul, mas como vocês podem ver essas duas aqui em cima, elas não são azuis, porque você pode mudar isso também, tá? Você pode dar longos banhos de chá, de café, de vinho, de vários químicos para mudar a cor do processo, tá legal? Então hoje, por que alguém, né, vai produzir cianotipia, um processo lá do século XIX? Eu sempre digo que isso pode fazer com que a sua produção fotográfica comece a se diversificar um pouco. Você começa a experimentar um processo artesanal, e aí é um processo que, como eu falei, você não tem total controle sobre ele, mas você tem o controle sobre pincelada, você tem um controle sobre a quantidade de químico que vai ficar naquela região. Se você quer deixar uma pincelada mais reta, com bordas bem retas, ou se você quer fazer uma cianotipia com bordas mais irregulares, deixando a marca do pincel, tá? Então eu acho que pode agregar ao seu trabalho fotográfico. Lógico, né? Você não vai fazer a fotografia de casamento impressa em cianotipia, o cliente não vai querer isso, mas você pode fazer um trabalho autoral com cianotipia, você pode desenvolver esse trabalho que é o que eu tenho hoje, um trabalho autoral com processos fotográficos chamados de alternativos ou históricos. Deixa eu ver a Haas aqui. Já pensou se começa a usar isso para guardar meus grilos e gafanhotos? Haas, tem gente que faz isso, hein? Tem gente que faz isso mesmo. Coloca insetos mortos em cima do papel e produz a silhueta, né? O contorno exato dos insetos. Alguém falou vinho? Rafa, dá para fazer viragem com vinho, hein? Mas a gente não vai desperdiçar vinho bom, né? A gente vai usar um vinho bem ruim, aquele vinho que fica lá embaixo da prateleira, aquele vinho baratinho, aquele vinho que corrói o estômago. A gente vai usar o vinho ruim para fazer viragem em cianotipia. Não vai usar um vinho bom para isso, né, gente? Por favor, não usem, não precisa, né? Não precisa usar vinho bom para deixar a cianotipia com outra cor. Eu tinha uma imagem aqui que eu fiz uma viragem com vinho, eu já perdi ela aqui no meio, mas depois eu acho e mostro para vocês.
tá? Então eu acho sempre que isso pode levar um pouco algo a mais no seu trabalho. Você pode desenvolver algo que, apesar de não ser raro, não é assim, são pouquíssimas pessoas no mundo que fazem cenotipia. Não, não é. Tem muitas pessoas que fazem, só que mesmo assim ainda é um pouco diferente. E cada um tem o seu estilo, cada um adota uma maneira diferente de produzir a cenotipia, tá? Isso aí, Vivi, tem que ser com cantina da serra, aquelas garrafas de plástico, né? Ah, então, Raz, você pode fazer, você pode fotografar o inseto e depois você imprime numa transparência e coloca a transparência em cima. E depois eu vou falar melhor sobre a questão da transparência, mas sim, dá para fazer isso. Muitas pessoas fazem com fotos de insetos também, tá? Ou também com os próprios insetos mortos, né? Já vi com borboleta, enfim, com insetos assim diversos. E também, gente, isso é interessante até numa área educacional, para você oferecer oficinas para quem é professor. Se tiver algum professor aqui, o Glauco estava aí, não sei se ainda está, mas professores de artes ou até professores de ciências, né, no ensino fundamental, ou os professores de química, física do ensino médio, podem aplicar isso também nas escolas, porque querendo ou não, a cenotipia ela é totalmente física e química. Então não é só no lado artístico, mas no lado científico também que ela pode ser interessante, porque para produzir essas imagens todas ocorre uma reação fotoquímica. Tá? Existe uma reação fotoquímica que vai acontecer ao longo do processo, que isso para alunos de ciências, química, física, pode ser muito interessante, tá bom? Então, sempre gosto de colocar essa possibilidade da cenotipia não só no campo artístico, mas no campo educacional também pode ser muito interessante de ser aplicado. Lá fora eu acompanho muitos, né, grupos e páginas, perfis de Instagram sobre cenotipia. É muito comum ver essas oficinas sendo aplicadas para crianças mesmo, crianças de 6, 7 anos, até menores do que isso, fazendo cenotipia, porque é um processo que não é perigoso. Lógico que você não pode pôr na boca o químico, né? Como qualquer químico, você não pode ingerir, você não pode inalar. Mas se tiver todo o cuidado, crianças podem fazer esse processo também. Então é muito interessante ver como lá fora o incentivo à produção, né, artística, essa produção fotográfica é incentivada lá para as crianças. Inclusive são vendidos kits já prontos para as crianças, né? Isso é muito legal. Quem sabe um dia no Brasil também isso ocorra, esse incentivo às artes aí daqui a alguns anos, né? Seria muito bom ver isso nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né? Que mal tem contato aí com as artes direito. Deixa eu ver, dá para ficar virado de vinho. Dá, Rafa, dá para fazer a viragem e ficar virado de vinho. Muito bem. Então vamos lá. Vou começar mostrando para vocês o material necessário e vou pegar aqui os papéis. Como vocês viram, todas essas cenotipias que eu estou mostrando aqui, que eu fui apresentando aqui para vocês, foram feitas no papel. Mas não é só no papel que você pode fazer, não. Você pode fazer em tecido, na madeira, no metal, no vidro, no espelho, em qualquer suporte basicamente. Só que aí é lógico que aí as coisas mudam muito, tá? É muito mais complexo fazer cenotipia no vidro do que no papel. Então vamos ficar concentrados aqui na cenotipia no papel, tá? Olha a dica de aula para as crianças. É isso mesmo, Lila, dá para aplicar isso para as crianças. E aí, em Amsterdã, ou melhor, na Holanda, eu diria que é facinho encontrar esses kits aí para vender. Talvez você encontre até eles prontos, hein? O papel mesmo já com químico. E aí você não precisa nem se sujar com o químico, ele já vem pronto. Eu sei que na Austrália é vendido, tem um kit já pronto que as crianças podem fazer. Mas eu vou dar uma pesquisada melhor para ver se isso encontra em outros lugares também do mundo ou é só na Austrália que tem. Mas de qualquer forma, os químicos você encontra facilmente aí sim. Então, gente, eu tenho vários tipos de papéis que eu costumo utilizar e alguns deles e muitos desses papéis são encontrados facilmente em papelarias. Esse aqui é um papel para aquarela da Canson, tá? A Canson, que é uma marca francesa que fabrica diversos tipos de papéis, ela produz aqui esses para aquarela. Esse é um bloco que vem geralmente 12 folhas, é bem baratinho, é um bloco que deve custar R$20, e é um papel assim
bem interessante, porque apesar dele ser barato, ele funciona muito bem para a cenotipia, tá? Então você pode trabalhar com papel para aquarela ou também os chamados papéis para desenho, que é o famoso papel canson. Gente, canson é a marca, tá? Então quando falarem assim, papel canson, pode ser uma variedade muito grande de papéis. Mas esse é um papel que vocês encontram também em papelarias comuns de bairro, tá? Bloco canson A4 desse aqui, pode ser utilizado também. E aí entram também, eu gosto de fazer com alguns papéis, vamos colocar aí entre aspas, especiais, que são papéis que aí vocês não vão encontrar em papelarias de bairro. Você tem que ir naquelas papelarias que vendem materiais artísticos, que vendem, né, para as faculdades de arquitetura, de artes. E, enfim, aqui em São Paulo tem algumas muito conhecidas, como a Casa do Artista, a Papelaria Universitária, que são voltadas mesmo para materiais de pintura, materiais de escultura. Esse aqui é um canson também, tá? Um canson chamado Monval. Aqui, ó, Montival, é o canson Monval. Eu gosto muito desse papel, tá? Ele tem assim resulta em tons da cenotipia que são muito bonitos. E ultimamente eu tenho testado esse outro aqui, tá? Esse papel da marca, opa, deixa eu tirar isso aqui que tá no meio. Esse papel que é da marca Clairefontaine, que é o modelo Etival. Aquele é o Canson Monval, esse é o Etival de uma outra marca, tá? Ele tem uma textura muito bonita, tá bom? Depois eu mostro, aqui não tem como eu mostrar essa textura para vocês, mas eu tento chegar um pouco perto aí com ele para vocês entenderem essa questão da textura. Sobre papel, o ideal no começo é que você utilize papéis de alta gramatura. Todos esses que eu mostrei para vocês, eles têm entre 200 e 300 gramas por metro quadrado. Então a gente chama isso de papéis de alta gramatura. Esse que eu estou segurando é um papel de 300 gramas, tá? 300 gramas por metro quadrado. E esse outro aqui, ele tem 200, então ele é um pouquinho mais fino, tá? Ele é um pouco mais fino. Para vocês entenderem melhor essa comparação da gramatura, sabe aquele papel sulfite que você tem aí em casa que usa na impressora? Ele tem 75 gramas, tá? Então pega aquele papel, manipula ele e depois pensa num papel, ó, de 300 gramas, ó. Ele nem dobra, ele fica reto, tá? É um papel de alta gramatura. Por que precisa ser um papel de alta gramatura, gente? Porque a cenotipia você vai aplicar químicos. E os químicos vão, lógico, molhar o papel. E se esse papel ele não aguenta água, ele não aguenta lavagens, ele vai rasgar no meio do processo. Só que é claro que não só com papéis de alta gramatura você consegue produzir cenotipia, não. Você consegue produzir com papéis muito finos. Só que aí o cuidado tem que ser muito maior. Então no começo, para você não se atrapalhar com o tipo de papel, já vai nesses que eu mostrei aqui. Mostro de novo, para vocês verem bem a capa. Ó. Esse é um papel para aquarela. Esse é um papel para desenho, mas tem 200 gramas. Ó. Vocês têm essa informação aqui do lado. Ó. 200 gramas. Esse outro aqui tem 200 também. E esse outro tem 270 gramas, tá? 270. Então são papéis que não vão rasgar durante a lavagem. Então é importante que o seu papel resista à água, tá? Por isso que os papéis para aquarela são recomendados no início. E depois disso, nós precisamos de pincéis. Esse aqui, esses dois, só tem tamanhos diferentes, mas é o mesmo tipo de pincel, o mesmo tipo de trincha. Eles são pincéis voltados para a aquarela, mas que também são utilizados em processos fotográficos alternativos. Tem cerdas muito macias, tá? Eles têm cerdas bem macias, e é bom ter a cerda macia porque aí você não deixa marca no papel, tá? Então o recomendado para a cenotipia é fazer cenotipia com pincéis com cerdas bem macias. Isso aqui é cerda natural, é pelo de... não lembro agora qual é o animal, mas é pelo. Caso você seja vegano, você pode usar pincéis de trincha de pelo sintético, né? Esqueci o nome agora, mas isso aqui é sintético, tá? Não é natural e é extremamente, ó, dá pra ver, né? Extremamente macio, que não vai deixar as marcas no papel, tá bom, gente? Tudo bem até aqui sobre esse material básico, sobre os papéis e sobre
os pincéis que podem ser utilizados, depois eu vou começar a entrar na parte mais específica, que são os químicos. Deem um joinha, quero ver se está tudo certo, se todo mundo entendeu. Comentem aí, gente, deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu gostava do papel canson por causa da textura dele, principalmente na arte com giz de cera e nanquim. Ele tem uma textura bonita, né? É uma textura leve, mas mesmo assim é uma textura muito bonita. Os papéis para aquarela da canson eu gosto bastante. Tudo ok. Tudo certo, galera? Posso seguir então? Por enquanto, esses materiais eles são encontrados em qualquer lugar, qualquer papelaria, qualquer loja de material de construção você pode encontrar. Você pode usar pincel para verniz. Os pincéis, geralmente para aplicação de verniz em madeira, são também, né, muito suaves, eles são bem macios. Então você pode utilizar, não precisa ir numa loja de materiais artísticos. Você pode ir numa loja de material de construção e achar um pincel com as cerdas, essa palavra que eu tinha esquecido, com as cerdas bem macias. E aí é bom utilizar um recipiente. Eu uso um recipiente de cerâmica, já tá até com a cor aqui, ó, azul. Ele fica sempre com resquícios do químico e aí não sai de jeito nenhum. Então eu uso um recipiente de cerâmica, mas pode ser de vidro. Você pode comprar um copinho americano de vidro só para utilizar isso, tá? E aí lógico que você depois não vai misturar com coisas para comer, hein? Uma vez que você usou para cenotipia, para processos assim, você não vai usar mais para nada. E uma colherzinha medidora, onde você vai pegar o químico e despejar aqui sempre na medida certa, sempre na medida exata de cada um dos químicos. Então, papel, pincel, uma colherzinha medidora e um recipiente que pode ser de vidro ou de cerâmica. E o plástico pode? O plástico pode, gente, mas se você vai usar muitas vezes, o plástico nunca lava direito. E aí você pode de repente arranhar o recipiente de plástico e aí vai ficar acúmulo de químico ali nessa ranhura. Então o ideal é vidro ou cerâmica, tá? Tá, né, Ras? Já tá com a cara do processo já, né? Isso aqui não sai mais. Porque não sei porque esse recipiente não foi esmaltado por dentro, não entendi o porquê. Então, esse é o nosso material necessário. E também, ó, luvas, tá? Pode usar qualquer luva. Luva de borracha aí que você compra para lavar louça, para lavar a casa, ou luvas descartáveis também. O importante é você ter essa proteção para que o químico da cenotipia não vá para sua pele. Tá? Por mais que o químico não seja agressivo, ele não é um químico tão agressivo como um revelador, por exemplo. O revelador da Kodak tem um aviso na embalagem de que ele em pó ainda, sem diluição, ele é cancerígeno. Então você não pode jogar o químico assim na sua pele como você bem tem que ter cuidado. Tá? Os químicos da cenotipia não são cancerígenos, só que são químicos, né? Você nunca sabe se você vai ter uma reação alérgica ou não, tá? Então é sempre bom ter esse cuidado. Já caiu sim na minha mão, o que eu fiz? Sem pânico, fui lá e lavei. Não precisa entrar em pânico, o braço não vai cair, não vai corroer sua pele, mas você não pode deixar o químico lá por muito tempo. Para evitar que você tenha esse contato direto, usa uma luva, tá? Usa uma luva aí que já resolve o problema. Agora todo aquele equipamento, óculos de proteção, máscara, aí talvez já seja, se você quiser usar, tudo bem, mas é uma precaução exagerada, ao meu ver, assim, não precisa disso, tá? Tendo cuidado, não deixando o químico espirrar, não vai ter problema. O importante é que você só fique, que ele não entre em contato com a sua pele e fique por muito tempo. Se isso acontecer, para o que está fazendo, lava, água, sabão, já resolve o problema. Mas eu gosto sim de usar a luva de vez em quando eu vou fazer muitas, porque sempre acaba sujando um pouco. Então, todo esse material que eu passei aqui para vocês, eles são facilmente encontrados, gente, em qualquer lugar. Você compra em casa de material de construção, loja de R$ 1,99, né? As famosas lojas de R$ 1,99, nem sei se existem mais, mas loja de utilidade doméstica, lá no Armarinhos Fernando, você encontra praticamente tudo isso aqui. Provavelmente você vai encontrar até o papel para vender. Agora vem a parte de equipamentos que não são encontrados em qualquer lugar e tem os lugares específicos para comprar, que são os próprios químicos da cianotipia,
que nós vamos chamar por enquanto de solução A e solução B. Esses químicos, você pode encontrar ele em kits já prontos assim, ou, que é o que eu faço, eu compro os químicos em pó, em indústrias químicas, e produzo eu mesmo que preparo, eu que vou preparar esses químicos aqui na minha casa. Por que eu compro eles em pó? Pelo custo, como eu já produzo muita cenotipia, como eu faço bastante, para mim já não compensa mais comprar o kitzinho assim nesse tamanho. Eu preciso de mais, eu uso bastante. Então eu compro ele em pó porque vai render demais, vai render muito. Agora, para quem está começando, eu não aconselho que compre o químico em pó. Pode comprar o químico já preparado, porque aqui nós temos 100 ml e dá para preparar aproximadamente 40 cianotipias desse tamanho, tá? Gente, é muita coisa, hein? 40 cianotipias desse tamanho, no começo tá ótimo. Eu acabo produzindo mais do que isso, então eu acabo comprando uma quantidade maior, tá? As luvas sempre ficam grandes, mas tudo bem, Raz, essas luvas aqui, essas descartáveis, elas ficam bem justas, né? Então talvez essa sirva para você, mas o importante é só não deixar o químico entrar em contato com a pele, tá bom? Então, gente, nossos químicos, por enquanto, eu vou manter esse mistério sobre quais são os químicos. A gente vai falar disso lá na quinta-feira, então você que está acompanhando aqui, não perca a quinta-feira a demonstração ao vivo de cenotipia. Eu vou explicar melhor sobre os químicos. Basicamente, nós misturamos uma parte desse com uma parte desse. Mistura e aplica no papel, tá? E aí eu aplico no papel, deixo ele todinho emulsionado, ou vamos dizer pintado. Você pinta o papel com esse químico. E aí? E depois? Passou o químico no papel. Vocês estão vendo aqui a silhueta da folha, né? Eu coloquei a folha em cima, tá? Coloquei a folha em cima, coloquei um vidro por cima. Por que o vidro? Para o vidro prensar bem a folha da planta no papel, para que as formas fiquem bem definidas. Então você prensa com um vidro e coloca para expor aonde? Na radiação ultravioleta. E qual é a nossa maior fonte de ultravioleta, gente? O sol. Você pode usar o sol. A turma anterior de Cenotipia Express, nós fizemos essa aula à noite. E à noite não tem sol, né? E se não tem sol, como é que a gente vai fazer cenotipia? Aí eu te respondo, com uma mesa de luz ultravioleta. Então você pode produzir cenotipia com luz artificial também. Tá? Você pode fazer cenotipia com luz artificial, com luz negra, com luz de LED, dá para fazer. Só que o sol é a nossa maior fonte de luz ultravioleta. E se na quinta-feira tiver esse sol que está aqui, hoje eu estou vendo tá um solzão, eu vou produzir a cenotipia com a luz do sol para vocês verem acontecendo mesmo. Tá? Dá para fazer com a mesa de luz, eu tenho ela aqui se o sol não tiver assim tão forte, mas se tiver desse jeito, eu vou fazer no sol, vou mostrar para vocês lá fora como que faz esse processo, tá? Então, colocou na luz do sol, você esperou determinado tempo, alguns minutos, você tira do sol e lava. Lava onde? Na água mesmo, pode ser na água corrente ou o que eu faço para economizar água, para não desperdiçar água, eu deixo numa bandeja. Eu coloco 1,5 litro de água e coloco o papel dentro e vou mexendo de tempo em tempo para que essa água não fique parada, concentrada num lugar só, e ela vai removendo todo o químico que não foi atingido pela luz. Ou seja, estão vendo o contorno da planta? A planta estava aqui em cima, ela bloqueou a luz. Em toda a área que bloqueou a luz, como é que ela vai ficar? Branca, da cor do papel. Então, gente, onde ficou azul é porque atingiu luz. A luz do sol atingiu o químico e aí aconteceu aquela reação fotoquímica que eu havia comentado com vocês. Tá? Essa reação fotoquímica vai transformar esses químicos no pigmento azul da Prússia, que é esse azul aqui. Tá? Então, esses químicos que eu mostrei para vocês, quando eles recebem a radiação ultravioleta, eles sofrem essa reação e ficam azuis, vão ficar desse jeito. Onde não recebeu luz, vai lavar, vai remover todo o químico e aí fica da cor do seu papel. Então, se você usar um papel amarelo, onde remover o químico, vai ficar amarelo. Se você usar um papel rosa, vai ficar
rosa na parte que removeu o químico. E se usar um papel vermelho, a mesma coisa, o papel vai ficar vermelho na parte que for removido esse químico. Gente, deu para entender como funciona então a cianotipia? Vamos resumir? Coloca um objeto em cima do papel já com os químicos, ou você põe um negativo em cima, coloca na luz do sol, onde atingir luz vai ficar azul, onde não atingir vai ser lavado, esse químico é removido na água, e aí você volta a ter aqui a cor do seu suporte, que no caso do papel branco vai ficar branco também. Tá? Eu removi todo o químico que não foi sensibilizado nessa lavagem. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu como funciona esse processo? Vamos lá, quero ver vocês comentando para ver se todo mundo conseguiu acompanhar bem. Se ficou alguma dúvida, pode falar que eu volto. Eu falo aí de novo sem problema algum. A Haas já confirmou que tá tudo certo. E aí, gente, todo mundo entendeu? Ó, a Manfio entrou. E aí, Manfio? Mais alguém, gente? Vamos, ó, o coração tá subindo, hein? Coração tá subindo. Vamos ver. Eduardo Góes, valeu, ok. Vivi, ok também. Sim, deu para entender. Então, gente, basicamente é isso. Lembrem que eu falei, hein? É simples de fazer. Só que tem muita coisa que pode dar errado. E como a gente vai saber, né, quando deu errado? Com prática. Porque você só vai saber por que aquilo exatamente deu errado quando você fizer mais uma e entender como corrigir esse erro, tá? É com a prática. É só a prática que vai fazer com que você entenda a corrigir, entenda o que deu errado e como corrigir isso. Deixa eu ver se tem alguma aqui minha que deu errado de alguma forma. Essa aqui que eu falei pra vocês, que eu coloquei no vinho. Essa eu deixei no vinho por 12 horas. Aí, Rafa, eu deixei no vinho, hein? Mas foi vinho ruim, então eu não cometi um pecado. Foi um vinho ruim, então tá tudo certo. Deixa eu ver se eu acho algum erro grave aqui. Eu não sei se eu separei essas que tem os erros. Mas tem, viu, gente? Tem várias aqui com erros que hoje eu já entendi como corrigir. Léo, não consegui pegar a parte do tipo do papel. Procure utilizar papéis de alta gramatura. O que seria alta gramatura? Vamos colocar aí acima de 200 gramas. Você encontra essa informação na embalagem mesmo, na própria embalagem do papel. Ó, 200 gramas por metro quadrado. Pega o seu pacote aí de papel sulfite. Dá uma olhada no papel sulfite, vai estar lá 75 gramas. Então, 75 gramas é baixa gramatura. Então, procura utilizar papéis de gramaturas mais altas, 200, 300, não necessariamente só de aquarela, pode ser papel de desenho, desde que tenha essa gramatura que eu recomendei. Fiquei com dúvida sobre essa parte do vinho, precisa falar mais de vinho, vou falar mais do vinho, não, Rafa, aí você tem que entrar na live para falar sobre vinho, né? Aí não é comigo, eu também não entendo de vinho, aí tem que ser você. Olha, eu não separei aqui os que deram errado, mas eu mostro na quinta-feira eu mostro para vocês alguns erros que podem acontecer, tá, gente? E aí, quinta vai ser o dia da demonstração ao vivo da cianotipia. Por último, eu quero mostrar para vocês, Rafa, vai ter o print, é isso? A gente precisa fazer o print? Vamos só aguardar a confirmação do Rafa aqui para ver se vai rolar o print agora ou se vai rolar o print depois. Confirma aí, Rafa. Enquanto o Rafa pensa no vinho, vou ver se a gente faz o print agora. Deixa eu ver com o que a gente pode fazer o print. Vamos fazer o print aqui com essa imagem aqui. Só aguardar, sempre tem esse delay, esse atraso. Ainda mais eu que estou aqui longe, estou na zona leste, demora para chegar o sinal. E aí a live sempre tem esse breve delay, é quase o delay da TechPix. É um delay tão longo como o da TechPix. Vai, gente, então bora fazer o print? Bora fazer o print? O print da cianotipia aqui. Clássica, a cianotipia a la Anna Atkins. Bora fazer esse print, gente. No 3, hein? 3, 2, 1, foi. Eu falei no 3 e fiz uma contagem regressiva. Muito bem. Muito bem, Iago. Isso aí.
É a falta de café, preciso tomar mais café. Legal, gente, todo mundo fez o print? E aí eu vou mostrar para vocês que eu sempre falo para os alunos que aqui no Brasil nós temos um problema muito grande, vários problemas, né? Nós temos muitos problemas no Brasil, mas um deles não vou dizer a falta, mas assim, a pouca quantidade de material didático, né, de fotografia e artes em geral que nós temos, se comparado aí com Estados Unidos, se comparado com a Europa. Eu sei que eu também não gosto de ficar fazendo essa comparação, mas tem que dizer, né, se você vai numa livraria na Europa, você vai num sebo na Europa, a prateleira de livros de artes e fotografia é bizarra, gente, é assim, é um número monstruoso, é uma biblioteca inteira só desse tema, só de artes ou só de fotografia. E aqui no Brasil, se você vai numa grande livraria, você vê uma prateleira com 5, 10 livros só. Então nós no Brasil temos um problema muito grande com publicação e até com a tradução de livros de fotografia, né? Então, quando a gente fala de fotografia digital, ainda tem uma quantidade aí legal de livros. Nós temos grandes clássicos, né? Do John Hedcott, do Langford, que são traduzidos. Mas quando a gente fala de cianotipia, o que você pensa de material? Você já viu? Duvido, ninguém nunca viu nada sobre isso. Só que existe um único livro em português sobre cianotipia, foi escrito por um brasileiro, que é esse aqui. Manual de Cianotipia e Papel Salgado, que é um outro processo fotográfico, tá? É um outro processo fotográfico histórico alternativo. Esse livro foi escrito pelo Fábio Jorge. O Fábio, ele tem um portal, ele tem um site chamado Alternativa Fotográfica, muito legal, que ele fala sobre vários processos fotográficos alternativos, sobre processos históricos, e ele escreveu esse livro que é bem básico, mas ele é bem interessante para o iniciante. Então você que um dia for fazer o curso lá comigo na FUL, curso presencial de cianotipia, eu certamente vou recomendar muito esse livro para que você continue seus estudos aí nesse processo fotográfico. Como eu falei, apesar de básico, ele é bem interessante e é o nosso único livro em português sobre esse processo fotográfico. Tá bom, gente? Acho que é isso. Falei tudo o que tinha que falar, expliquei sobre o processo, mostrei todo o material necessário e na quinta-feira eu volto com a demonstração para vocês verem a imagem mesmo, para você ver uma imagem como essa se formando, para você ver como produzir uma imagem como essa, ou mesmo uma feita com negativo, que são essas que estão exatamente aqui atrás de mim, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar algo? Se quiser, agora é a hora. Podem perguntar aí sobre cianotipia que eu respondo. Se não entendeu alguma coisa, se quer saber sobre mais tipos de papel, pode falar que eu respondo agora. Ó o Ivan Dourado. E aí, Ivan, tudo certo? Fala mal da TechPix não, hein? Não, jamais. A TechPix é uma câmera fantástica, de outro mundo. É uma câmera de outro mundo, hein? Sem dúvida alguma. Que fique bem longe, que não volte nunca mais. Bom, pelos coraçõezinhos subindo aqui, posso considerar que tá tudo certo, né, gente? Todo mundo entendeu sobre o processo? Rafa, é isso? Esqueci de alguma coisa? Manda aí. Eu tô falando aqui com a produção. Produção, faltou alguma coisa? Tô sem WhatsApp, hein? Manda aqui, qualquer coisa, manda pelos comentários. Raz, isso é legal, né? Porque aí você deixa com essas pinceladas não tão uniformes, né? E aí fica com uma cara mesmo de fotos antigas. Eu também gosto, eu também prefiro fazer as imagens assim com negativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é esse negativo que eu tanto falei. Vou mostrar mais na quinta, tá? Mas só para vocês verem o que é esse negativo, é isso aqui, ó. Ó. Tá? Tá com uma folha de sulfite atrás, então isso aqui é um negativo, beleza? Isso é um negativo, e aí eu coloco ele aqui, ó. Eu passo químico no papel e coloco em cima, depois quando eu tiro a imagem vai ficar lá, tá? Na quinta-feira vocês vão ver isso com mais calma. Então, gente, foi nosso primeiro encontro sobre a cianotipia, rolou, e na quinta nos vemos de novo para a segunda parte, mas é lógico que vai rolar muita coisa ainda hoje, hein?
às 15 horas vai ter um bate-papo do Rodrigo com a Ivete, ex-aluna, que hoje fotografa parto. Ela vai apresentar um pouco do trabalho dela, que é muito legal. Eu recomendo que vocês procurem o Insta dela, Ivete Siqueira Fotografia. E à noite, comigo, de novo, uma live sobre fotografia analógica. Quer tirar dúvidas sobre filmes, tamanhos, tipos de filmes? Então você deve acompanhar aí às 19h30 a nossa live sobre fotografia analógica. Explica sobre o vinho na próxima aula. Aí, Rafa, eu vou te chamar ao vivo. Você vai entrar ao vivo e vai explicar pra gente aí sobre os processos de vinho, as diferentes uvas, todos os tipos de uvas que existem na produção de vinhos e qual seria a melhor uva para fazer a viragem de cianotipia. Tá legal, gente? Então valeu. Fiquem atentos aí, às 15 horas vai ser a live com a Ivete, não percam, e às 19h30 a live comigo de novo, beleza? Então, mais uma vez, agradeço todo mundo que participou, tá? E nos vemos mais tarde, gente, valeu, até mais!